Olá, paz do Senhor. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez para essa próxima aula, nossa lição de número 8. Quero desejar a você a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que tudo esteja realmente em paz com você. E eu estou gravando esta próxima aula só com áudio. Estou em uma viagem, fui visitar meu filho, meu neto, minha nora e por isso esta minha aula será apenas em áudio. Espero que você compreenda e entenda isso também. E acredito que a lição de número 9 eu não estarei postando na próxima semana, mas se Deus quiser estarei postando a aula juntamente com a lição de número 10. E hoje nós vamos falar sobre a Igreja de Cristo. Hoje nós vamos descrever a Igreja como corpo de Cristo e o que igreja significa e quais os elementos a identificam. A igreja, templo, não é para ser adorada como muitos imaginam. É um lugar para os santos congregarem, reunirem, aprendemos da palavra de Deus, edificarmos uns aos outros e fortalecer também a nossa fé. E o templo hoje também não é mais um lugar de adoração, entre aspas, propriamente dito, como foi em Jerusalém no templo que Salomão construiu, onde a presença de Deus habitava naquele lugar. Jesus disse uma vez que os verdadeiros adoradores não o adorariam nos montes ou em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores o adoraria em espírito e em verdade. Está em João, capítulo 4, o versículo 23 e o 24. É um coração transformado, regenerado, que pode adorar verdadeiramente a Deus. Alguém que é nascido de novo da água e do Espírito, um nascimento que vem do alto e nos faz verdadeiros adoradores. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário, o qual o Senhor fundou e não o homem. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Está registrado em Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2, também Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Em qualquer lugar podemos adorar, entrar com confiança no trono da graça. O termo grego para igreja, está na nossa lição também, é eclesia, é literalmente chamados para fora. Uma chamada feita para cada um de nós, para que deixemos o pecado, deixemos o mundo e ingressemos no reino de Deus, para fazer parte deste corpo invisível e universal. É necessário deixar o mundo. É separação total da imoralidade e da iniquidade. Pode se referir também ao ajuntamento ou assembleia dos santos. E é maravilhoso quando nos reunimos, quando o nosso ajuntamento é verdadeiramente para celebrar, quando verdadeiramente o nosso ajuntamento ele é festivo. E em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, o apóstolo Paulo nos dá a ideia do que fazer em nossos ajuntamentos. Ele assim nos diz: cada um tenha salmos, doutrina, os cânticos têm de ser espirituais, isto é, a palavra de Deus, ela tem que ser uma constante em nossos ajuntamentos. Infelizmente, muitas pessoas vão aos cultos, às suas reuniões, para negociarem, vender seus produtos,
para encontrar alguém, para se distrair ou divertir-se. Né? Muitas pessoas fazem da casa de Deus, do templo, como se fosse um lugar para diversão. E, por não ter opção nenhuma para onde ir, decide-se ir à casa de Deus. Os hinos de louvor, eles têm de ser cristocêntricos, mas, infelizmente, muitos preferem louvores que exaltam o homem e excluem Jesus Cristo da adoração. Para muitos, igreja é um edifício ou uma denominação. Tanto um significado como o outro, eles são um pouco estranhos à palavra de Deus. Os homens usam esses conceitos de igreja, que é o edifício, que é uma denominação, mas estes conceitos, eles não foram dados por Deus. Uma vez que quando nós lemos nas Escrituras Sagradas no Novo Testamento, ele não indicou aos cristãos que construíssem qualquer edifício, além daquele que é a própria casa de Deus, que é construído com pedras vivas. Está em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22 e também 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde Cristo é a principal pedra de esquina. Ele nos mandou construir um edifício espiritual. E tampouco Jesus, ele criou alguma denominação, ou Deus criou alguma denominação. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele denuncia que nós não podemos fazer isso, né? Ele denunciou a carnalidade das pessoas daquela época, que nós não podemos levar qualquer outro nome além do nome do Senhor Jesus. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Hoje existe uma guerra tremenda entre as denominações e às vezes nós assistindo, né, algumas pessoas gostam de assistir esses programas religiosos na televisão e nos deparamos com líderes de grandes igrejas, né, debatendo nos seus cultos, falando mal de outras igrejas. E, infelizmente, algumas acham que elas são as certas, ou que têm mais poder que outras, ou que é a primeira e por isso é a certa. Umas oferecem dinheiro fácil, enganando os fiéis. Outras oferecem milagres mirabolantes, também com a intenção de enganar os fiéis. Frequentemente, a palavra igreja na Bíblia, ela é usada para descrever uma congregação local ou assembleia de santos. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, a respeito de como é usado. Em 1 Coríntios 1 e 2, Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E também Mateus, capítulo 18, versículo 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Também Romanos 16, 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Igrejas locais, elas são o resultado da pregação do Evangelho. Quando as pessoas obedecem à palavra e se tornam cristãs, elas começam a reunir-se. Elas sentem necessidade de se encontrarem, de se reunirem com os outros irmãos na fé. Nós lemos isso por quase todo o Novo Testamento. A Bíblia, ela não usa o nome exclusivo para a igreja. É errado, portanto, insistirmos num único nome que todas as igrejas fiéis tenham que usar. Muitas passagens falam simplesmente da igreja.
algumas às vezes identificando o local, cidade ou casa, onde o grupo de cristãos se reunia. Portanto, podemos nos referir à igreja simplesmente como a igreja. Está em Atos capítulo 8, versículo 1, Atos capítulo 9, versículo 31 e Romanos capítulo 16 e no versículo 1. E frequentemente as descrições do Novo Testamento mostram a relação entre o Senhor e a igreja. A igreja, ela não pertence a ninguém. A igreja, ela pertence a Deus. E na palavra de Deus, muitas vezes, ela é chamada de a igreja de Deus. Atos 20, 28, 1 Coríntios 1 e 2, Gálatas 1 e 13. Jesus derramou seu sangue para comprar a igreja. Portanto, Paulo falou de igrejas de Cristo. Está em Romanos capítulo 16, versículo 16. E Jesus falou de sua própria igreja. Está em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando o apóstolo Pedro, revelado pelo Espírito Santo de Deus, disse que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E ali Jesus estabeleceu a sua igreja. O povo de Deus pode ser corretamente descrito como a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Hebreus 12 e 23. E o nosso comentarista ele vai dizer a respeito de Santa Igreja Católica. Muitos se confundem aí e se perdem com este termo. Quer dizer, este termo, Santa Igreja Católica, ele não aparece na Bíblia, mas sim nos principais credos religiosos. Católica quer dizer universal, uma igreja universal, que está presente em todos os lugares. E este é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E foi Inácio, no ano 70 até o ano 110, o ano Domini, que usou o termo para designar a igreja como sentido de universal. Mas, infelizmente, esse sentido foi se perdendo através do tempo. As pessoas perderam este conceito e lutam por suas denominações. Infelizmente, alguns são até inimigos por causa da divisão das denominações, placa de igreja. E nós estamos nessa disputa como na época do apóstolo Paulo as pessoas estavam. Né? Eu sou de Pedro, não, eu sou de Paulo. As denominações hoje estão nesta mesma contenda. Jesus não criou uma organização com CNPJ, com endereço fixo. O intuito de Jesus era criar um organismo vivo. E ele criou um organismo vivo. Este não é o conceito bíblico de igreja, organização, mas o conceito bíblico de igreja é um organismo vivo. Jesus Cristo não morreu para estabelecer uma instituição, mas para salvar o povo do pecado. Foi para isso que ele veio. Foi por esse motivo que ele morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue ali na cruz, pagando por todos nós a cédula que era contra nós. Está em Atos capítulo 20, versículo 28 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Jesus e o Pai não habitam numa organização, mas ele habita no povo que os obedece. Está em João capítulo 14, versículo 15 e no versículo 23. Algumas vezes a Bíblia usa a palavra igreja no sentido universal, isto é, para falar de todo o povo que pertence a Cristo. Não importa onde ele possa estar, se no Brasil, se no Japão, se na China, se nos Estados Unidos, é o povo que pertence a Cristo. Jesus falou da igreja deste modo, como nós já citamos acima.
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Ele não está falando apenas de uma congregação local, nem está falando de uma organização ou uma instituição mundial. Jesus está falando de pessoas, pedras vivas, construídas sobre Jesus Cristo, a fundação sólida. Paulo falou neste mesmo sentido universal quando ele escreveu: Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Efésios 5, 23. Jesus é o cabeça sobre todos aqueles que o servem, todos aqueles lavados e purificados de seus pecados. Efésios 5, 26. Um corpo completo, espiritual, invisível, indivisível. Assim é a igreja. Assim é o corpo de Cristo. Nós, pedras vivas, fazendo parte deste edifício, repartidos como membros no corpo espiritual de Cristo da maneira que Deus quer. Todos de igual importância, cada um com a sua função, visando o aperfeiçoamento dos santos. E quais os elementos que identificam uma igreja? Agora, nós estamos falando dos templos, das edificações feitas pelos homens. É onde as pessoas se reúnem em torno do nome de Jesus Cristo, professando sua fé publicamente. E é aberta a todas as pessoas. A igreja não é uma sociedade secreta, onde acontecem as suas reuniões de portas fechadas. É um lugar público. E acontecem as coisas que todas as pessoas devem saber e conhecer. Né? Exercitamos a nossa fé. A palavra de Deus, ela é pregada publicamente. É onde acontecem as ordenanças deixadas por Cristo. O batismo em águas, Mateus 28 e 19. E o batismo, ele não é especificamente para a salvação. Ele é uma confissão pública em Jesus, mas deve fazer parte da jornada espiritual. Somente se a pessoa não tiver tempo para tal, o batismo não pesará em sua salvação, né, quando o aferidor vier. Mas o batismo é uma obrigação de todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quer professar a sua fé e quer ingressar dentro de uma igreja. É dever de todo aquele que ingressar em uma igreja, batizar-se. Né? E nós sabemos que o batismo é uma única vez por imersão. Está em Efésios 4 e 5. Mas, se o batismo for por aspersão, aí sim a pessoa precisa batizar outra vez. Mas se você já foi batizado por imersão, desviou por qualquer um outro motivo e depois arrependeu-se dos seus pecados e voltou para Cristo, a pessoa não precisa batizar outra vez. Né? Precisamos ser batizados seguindo o modelo do batismo de Jesus Cristo, quando nós temos plena consciência dos nossos atos, dos nossos erros e que precisamos de perdão para os nossos pecados. Para estar em comunhão com a igreja e com Cristo, é necessário também participar da ceia do Senhor. É a segunda ordenança que Jesus deixou para a igreja, isto é, participar do pão e do vinho. E devemos fazer isso até que ele venha. Está em Lucas capítulo 22 e versículo 19. E para isto, você precisa ser membro de uma igreja. São duas ordenanças que precisam ser cumpridas sem exceção. Não tem igreja nenhuma que pode ficar fora deste padrão, porque é uma ordenança de Cristo. E na igreja local, nós também vamos lá para adorar.
Mas o que é adoração? No Antigo Testamento, toda adoração era exterior. Já na Nova Aliança, a verdadeira adoração, ela procede de um coração reto, pois somos templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajuda em nossa adoração. A adoração no culto cristão, nos acercamos de Deus em gratidão, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é, faz parte da nossa adoração. Devemos adorá-lo por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele vai fazer e por tudo que Ele ainda não fez. Devemos adorar a Deus, ter um coração grato. E, através do Espírito Santo, a adoração requer o exercício de nossa fé e o reconhecimento que Ele é nosso Deus e Senhor. E Deus fez tudo em nós por intermédio de Cristo. E somente Deus é digno de toda a honra e adoração. Somente Ele deve ser adorado e reverenciado. Deus não divide a adoração com nenhum outro nome ou um outro Deus com letra minúscula feito por mãos de homens. Louvar a Deus é essencial na adoração. Louvar pelas suas obras, louvar pelo seu poder, louvar pela sua bondade, pelas suas maravilhas e pelo seu poder. E devemos louvar com cânticos espirituais. O Antigo Testamento está repleto de exortações para louvarmos o Senhor. Salmo de número 95, versículo 1. Salmo de número 100, versículo 1 e 2. Outro elemento essencial na adoração é buscar a Deus em oração, confissão de pecados, leitura em conjunto da palavra de Deus. É uma forma de adorar a Deus quando nós tiramos um tempo para examinarmos a Escritura, quando nós buscamos a Deus em oração, quando fazemos a confissão de nossos pecados. É um momento de adoração. Quando nós levamos os nossos dízimos e ofertas, é um momento de adoração, agradecendo a Deus e devolvendo a Ele uma parte de tudo que Ele fez por nós. E nos cultos não podem faltar manifestações do Espírito Santo, dons de línguas, interpretação de línguas, curas, profecias, discernimento de espíritos. Tudo isso faz parte da nossa adoração. O termo casa também é citado como família de Deus e o templo espiritual de Deus. Está em Atos 16, 31 e Efésios 2 e 22. E assim, nos reconhecemos como família. Nós somos a família de Deus. E aí nós somos chamados de irmãos. Por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque nós nos reconhecemos como uma família espiritual. Jesus é a igreja? Claro que não. Ele é o fundador dela. Ele é Deus, criador de todas as coisas. É Ele que governa a igreja. É Ele que dá as diretrizes para a igreja. É Ele que guia a igreja. É Ele que dá vida à igreja, pois um corpo sem cabeça não tem vida em si mesmo. Nós somos membros, fazemos parte deste corpo e somos templos de Deus, onde habita o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 16. Jesus formou de dois povos, um povo somente, judeus e gentios, e formou a igreja, onde não há distinção de pessoas, nem de raça, nem de classe social. É a unidade na diversidade. Precisamos um do outro. Não pense a mão que não precisa dos pés ou vice-versa, e que não precisamos cuidar uns dos outros.
pois quando um membro do corpo adoece, todo o corpo sofre. Está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18 ao 25. Todos somos importantes nesse corpo. Não existe menor ou maior nesta obra mais importante ou algum mais poderoso que o outro, pois o Espírito Santo é o que opera tudo e em todos, e a glória seja dada ao nosso Deus para sempre. Amém? Que o Espírito Santo te abençoe nesta aula de domingo e que Deus continue te abençoando nesta jornada, neste ministério tão maravilhoso. Se você gostou, dá um curtir aqui no meu vídeo, se inscreva no meu canal e que Deus em Cristo continue te abençoando. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Então,